Glória a Deus. Bom dia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos aqui da live, tá? Deus abençoe o seu dia. Quero convidar vocês aqui, irmão, a participar conosco aqui do ensinamento. Tá aqui os meninos aqui da casa, aqui, ó, o Marcelo, o Adilson, o Rodrigo e o irmão Francisco. Estamos aqui hoje para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e com o tema Natal, qual o seu significado. Você é o nosso convidado, tá bom? Espero poder ser um canal de bênção através do ensinamento. Não estou aqui para criticar, para defamar, usar a palavra de Deus para, como a gente diz, bater ninguém, né? Nem confrontar a religião, né? Pela misericórdia de Deus, eu vou ministrar a palavra de Deus, que Deus tem sabedoria e prepara nosso coração para receber. Você, irmão, que nos segue, acompanha, mas não é inscrito nesse canal, está convidado a se inscrever nesse canal aí. Você não paga nada, você vai estar ajudando, irmão, a divulgar a palavra de Deus alcançar outras vidas. Se você não consegue participar do ensino, mas assim, quando você tiver um tempo, você quiser ouvir a palavra, o ensinamento completo, é só você ir lá no YouTube, eu tenho um canal lá no YouTube, tá bom? E nesse canal tem o ensinamento completo do dia a dia, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá conosco aqui em nome de Jesus. Pedi ao nosso irmão Marcelo para fazer essa leitura, tá? Isaías capítulo 9, versículo 6. Amém. A paz do Senhor novamente para todos, né? E seja o dia 24 de dezembro abençoado, debaixo da graça do Senhor. Que Deus venha abençoar a família de cada um também, né? Venha dar cada vez mais, né, a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, né? E a palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui ao vivo, a cores, estamos no refeitório. Então, é normal você escutar um barulho de um pássaro cantando, cachorro latindo, pinto. Né? Nós estamos aqui numa chácara, nós estamos aqui, a nossa volta aqui, cheio de árvore. Muito lindo, muito gostoso, a natureza. Né? E Natal, qual o seu significado? O Marcelo fechou aqui. Fechou, pastor. Fechou. Com licença. Me explica aí. Já abriu. Abriu só de olhar, mas se fechar faz um N. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como eu você nesse. Entendi. Beleza, vamos lá. Natal, qual o significado? Qual o significado? Veja bem, irmão. Isaías, 740 anos antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, antes da vinda de Cristo, ele profetiza 740 anos antes da vinda dele. Meu Deus. O Adilson. Ele vai dizer assim, ó. Pois já nasceu uma criança. Nossa. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade. O Pai Eterno e Príncipe da Paz. Só, irmão, que eu quero estudar com vocês
sobre essa questão do significado do Natal. Por quê? Porque, na verdade, eu quero ensinar algo para vocês. Não estou falando e nem vou falar aqui de religião, nem do mundo, mas da Bíblia. Mas da Bíblia. Se nós formos vermos aqui em Lucas, capítulo 1, naquele tempo o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelha. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolado em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Para você, para mim, para nós, qual é o significado do Natal? Qual é o significado do Natal para nós? Eu conheço como uma comemoração do nascimento de Deus. Comemoração do nascimento de Deus. Comemoração do nascimento de Deus. Irmão, a Bíblia diz que Jesus nasceu
na cidade de Belém, certo? Segundo a leitura, né? E os magos aqui, os pastores, eles estavam num lugar, e de um lugar eles foram para onde revelaram que Jesus estava, certo? Só que assim, comemora o nascimento de Jesus nessa época, dezembro, dia 24. Só que se você for buscar dentro da Bíblia, irmão, a Bíblia não fala o dia que Jesus nasceu. A época que Jesus nasceu. Segundo, irmão, alguns estudos, é colocado, e o que chega mais perto, entre março e abril. Por que não dezembro? Porque em dezembro, Marcelo, nessa época aqui, é o tempo chuvoso, é o tempo de chuva. Então, esse tempo ninguém sai. Então, já tem uma possibilidade aí de não ser essa época, porque de onde os magos pastores estavam, foram até onde Jesus estava, até Belém. E naquela época, o Sadilson, não é igual hoje. Carro com ar-condicionado, carro de 4 rodas, ou era a pé, ou era de cavalo, ou era de jumento, ou era de carroça, e era impossível andar de carroça na chuva. Então, essa época que nós estamos, aqui na cidade de Belém, aqui em Belém, é o tempo chuvoso, que mais chove. Das águas. Então, era impossibilitado de ser essa época. A Bíblia ela não mostra, irmão, o dia, a hora, o ano que Jesus nasceu. Então, pastor, qual é o significado do Natal? Irmão, vocês me perdoem, vocês me desculpem. Mas o significado do Natal é comércio. É comércio. Irmão, em outra tradução, quando se vai ler, quando os pastores chegam aonde Jesus está, o que eles levam para Jesus? Cada um leva um presente, né? Presente. Incenso, mirra e o outro agora não lembro. Eles levam um presente para Jesus. Eles não levam nem para Maria e nem levam para José. Eles levam para Jesus. Então, por que eu ganho um presente em Natal? Então, por que você ganha presente em Natal se você não é aniversariante? O aniversariante é Jesus. Falando. Porque Jesus ficaria contente com o presente sendo para nós. Ele se alegra de o presente que poderia ser dele, ele deixou para a gente. O Rodrigo está dizendo aqui que quando nós ganhamos presente, Jesus fica alegre. Mas quem recebeu o presente que foi Jesus, não foi Maria nem José. Qual é o presente que eu e você podemos dar hoje para Jesus, irmão? Obediência. Gratidão. Comunhão com Cristo. Porque veja bem, irmão, nós já estamos numa época que há 2000 anos atrás Jesus nasceu. Só não se tem a data, a hora certa. Só que esse menino cresceu, irmão. E por que nós comemoramos hoje ainda uma criança? A criança cresceu. As músicas, louvores falam do menino Jesus, né, pastor? Ó, vamos lá, irmão, vamos lá. Seu filho nasce, é uma criança, beleza?
E por que que quando ela ou ele completa 15 anos, você faz a festa de 15 anos? Por que que você não faz a festa de criança? Por que que você faz a festa de 15 anos? Porque não é mais criança. Adolescente. Irmão, os judeus eles não comemoram nascimento. Interessante isso aí. Os judeus eles comemoram morte. É tanto que você vai ver Jesus nunca ensinando a gente, irmão, a celebrar o nascimento dele. Mas Jesus ele vai ensinar a celebrar a morte dele. Você não vai ver na Bíblia, irmão. Se você tiver alguma passagem que possa ter essa base concretizada, eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse muitas vezes, estudo a Bíblia quase todo dia, e assim, a Bíblia ela não nos dá respaldo para comemoração de Natal. Agora a Bíblia ela vai dar um respaldo para nós festejarmos a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é onde simboliza a morte, a comemoração da morte de Jesus, né? Pois é, o que simboliza, irmão, a Páscoa. Irmão, o que foi que Jesus, antes de ser crucificado, irmão, antes de ser entregue para os soldados, o que foi que Jesus celebrou com os seus discípulos? A Páscoa. Ele pega, irmão, um pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele pega, irmão, o cálice e ele diz: esse aqui é o meu sangue, que é derramado por vós. Toda vez que vós comer e beber, está o quê? Lembrando. Olha só, esse menino aqui agora se tornou o quê? Adulto. Por que nós não comemoramos a morte de Cristo? Porque a morte de Cristo tem dor, tem sofrimento, tem sangue, tem tortura. Por que é mais fácil comemorar o nascimento com uma criança? Porque não tem dor, não tem sofrimento, não tem sangue na manjedoura, tem presente. Ah, pastor, mas assim, é um ritual que a gente faz para a gente embelezar a paz, o amor. Então, por que quando se reúne, irmão, muitos não terminam como começou? Muitos terminam embriagados. Usa esse momento, irmão, é um momento para se reunir, vamos lá, com a família. Pastor, é pecado celebrar o Natal? Eu não vejo pecado, eu vejo o pecado a forma de como celebramos. Pastor, eu não gosto de Natal, então não comemora. Vai dormir. Pastor, eu gosto da festa, eu gosto de Natal, então comemora, irmão. Só que não tem na Bíblia. Para os cristãos, para aqueles que seguem a Bíblia, não tem. Hoje mesmo aqui nós vamos ter um jantar, vamos ter uma reunião entre nós aqui, uma confraternização. Mas não que nós estamos comemorando hoje o nascimento de Jesus, porque a Bíblia não mostra o dia do nascimento. Apesar porque a gente estamos num país que é um país que tem essa cultura. Já tem outros lugares que a comemoração não é em dezembro. Então, nós vemos aqui, irmão, que Natal é comércio. É igual a Páscoa, irmão. A Páscoa é um cordeiro e assado na brasa. Aí a Páscoa se coloca o quê? Olha só, irmão,
E outra, irmão, e o pior que nós ainda participamos. Olha só, a Páscoa se coloca para representar a Páscoa um coelho E ovos de chocolate. e ovo de Páscoa. Ou seja, nem que fosse uma coelha, Marcelo. Mesmo assim, uma coelha não coloca ovo. Então, uma coisa, irmão, que é uma cegueira muito grande. Mas tudo isso é envolvido sobre o quê? Comércio, festa. Então, muitas das vezes, se vai pela empolgação, pela festa. Antigamente, se esperava meia-noite para poder todo mundo jantar. Já sei. A ceia. Hoje, não se espera mais meia-noite, todo mundo ceia. Mas aí espera dar até meia-noite, para cada um ir para sua casa ou ir dormir. Então, isso é uma tradição, irmão. Não é uma coisa que a palavra... pastor, não creu na Bíblia. Amém, irmão. Pastor, a Bíblia foi escrita por... Amém, irmão. Eu creio na palavra de Deus. Amém. Eu creio na palavra de Deus. Agora você imagina, irmão, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar uma igreja no capítulo 11 sobre a questão justamente disso, da ceia, da organização. Ele vai dizer, irmão, no capítulo 11, primeiro Coríntios, está aqui no 2 Coríntios. Pronto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro que são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois, na hora de comer, cada um trata de tomar suas próprias refeições, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui, Jesus aqui, deixando a Bíblia para a gente comemorar o quê? A morte dele. E trazendo à memória 3 coisas: o passado, o presente e o futuro. Aí ele está dizendo aqui: poxa, tanto me admiro vocês se reúnem, aí na reunião é briga, outros estão bêbados. E, na verdade, qual é o significado dessa reunião? Qual é o significado do Natal? Irmão, tudo bem, eu respeito se você comemora o nascimento de Cristo. Beleza. Porém, a Bíblia não apresenta isso.
Qual é o presente que eu e você temos para dar hoje para Jesus? Hoje eu tô com eu tenho que comprar meu tênis, aí que eu tenho que comprar meu sapato, aí que eu tenho que trocar meu carro, aí que eu tenho que fazer isso, aí que eu tenho que ir no mercado, aí que eu tenho que aquela. E Jesus? Que hora ele vai ser lembrado? Nós somos mais preocupados com a cultura, estou mais preocupado, irmão, em realizar do que ter. Lá em Isaías vai dizer, nós lemos aqui, que um filho nos deu, um menino nasceu. E ele carregaria sobre ele o quê? Tudo aquilo que eu e você precisamos de hoje. Paz. Paz. Só que hoje, irmão, a cultura, a tradição, ela celebra um filho, uma criança, que não é mais criança. Essa criança cresceu. O que essa criança tem para mim e para você? O que essa criança tem para nos ensinar? Jesus, quando começa o ministério dele, ele começa a ensinar quando ele tem 30 anos, só disso. 30 anos. Ele começa a ensinar. Agora, deixa eu falar algo para você. Já que trazendo para esse momento, é um momento que muitos quebrantam o coração, outros abrem a mão para ajudar, né? Ficam mais sensíveis, né? Algumas coisas. Mas agora, se nós formos colocar esse significado, podemos colocar como que o amor. Só que nós vamos deixar para amar as pessoas só numa época dessa? Eu não sei aqui, gente, eu não sei aqui, mas lá no Ceará é assim, ó. O vizinho passa o ano todinho sem se falar com o outro. Quando é nessa época, vizinho, eu te amo, vizinho, me perdoa, vizinho, Feliz Natal. Ele esperou o ano todinho, irmão. Eu digo porque eu já presenciei isso, eu já vivi isso. Não, irmão, vamos lá. Veja bem, foi lido aqui, irmão. Isaías, capítulo 9, versículo 6, o significado da vinda de Jesus. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E Príncipe da Paz. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ir para isso não por mim. O menino cresceu, gente. Irmão, vamos trazer aqui para nós. Nós que somos pai, nós que temos filho. Você sabe qual é a época que o seu filho nasceu? Vamos supor um exemplo. O seu filho nasceu essa época, um exemplo, 24 de dezembro. Agora eu te pergunto, todo dia 24 de dezembro tu comemora o nascimento do teu filho? Aí um exemplo, seu filho hoje está com 30 anos. Você comemora hoje o nascimento do seu filho? Não. Por quê? Porque ele cresceu, pastor. A gente não comemora o aniversário de uma pessoa que tem 30 anos como se ele tivesse ainda um ano. Então tem coisas que nós, irmão, temos que ter cuidado. Eu estou trazendo um ensinamento para você, irmão. Não é para confrontar você.
É o que a palavra de Deus nos mostra, porque muitas das vezes nós podemos estar, sabe o quê, irmão? Podemos estar tirando a essência do que é verdadeiro por causa de uma cultura, de uma tradição, ou de um desejo do nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa deste mundo. Então nós temos que ver, irmão, que em cada lugar tem uma cultura, em cada lugar tem uma tradição, só que a Bíblia é a mesma. Jesus diz para passar a céu e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Por que não se comemora a morte de Jesus? Os cristãos comemoram, né? Os cristãos comemoram. Só que veja bem, quando você pega um pedaço de pão, pega um cálice com suco de uva, e você começa a fazer uma reflexão, diz assim, olha só, eu estou com um pedaço do corpo de Jesus na minha mão. Olha só, eu estou com um pouco de sangue dentro desse copo aqui. E por que o corpo dele está assim? Por que o sangue dele está aqui na minha mão? Porque foi os meus pecados que fez isso. Aí, irmão, muitos vão comemorar o nascimento de Jesus, irmão, com droga, com bebida, com orgia. Ou seja, sem verdadeiramente o sentido. Pastor, a festa na minha casa é tão linda que o senhor nem sabe. Se reúne os pais, os filhos, as noras, os netos. E é uma ceia tão linda. Louvado seja Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Agora que nós não vemos esperar só uma vez por ano para reunir a família. Eu tenho parentela lá no Ceará, irmão, que eles não prestam para se reunir. Se reuniu, autora. Um começa a falar do passado do outro começa a apontar o outro, é um intrigado pro outro, é o outro lá. Então, quando é fé, o pau tora, irmão, termina em peia. Já vivi assim também, já. Já viveu assim? Ixi, minha avó dobrava o joelho, ficava 3 horas lá no meu pai, que isso não deixa. Ó, não adianta não, ó. Vai ser o mesmo Natal do passado, só vai mudar só o ano. Começava, pastor. Era, o som está muito alto. Quem fez esse arroz aqui que tá saudável? Quem foi fulano que fez? Pelo amor de Deus. Aí já começava. Chegar de época de polícia na porta da casa da minha avó. No caso dos valentão, dos brabão. Dos brabão, né? Dos brabos. Só que veja bem, irmão. Veja bem, os magos chegam até Jesus, certo? Está lá a criança recém-nascida. E eu vou pedir o Marcelo aí. Marcelo, lê aí. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Você vai ler aí para nós aí. Lê para nós aí, Mateus capítulo 2. E vai lendo aí que eu digo onde você para. Não, você vai fazer o seguinte, para não demorar muito. Lê Mateus capítulo 2, só o versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Pô, pastor, já achei, pode falar? Pode ler. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, acharam o menino com a mãe, com Maria, sua mãe, e postando-se, o adoraram.
Então abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Amém, obrigado. Quando os pastores chegaram lá e viram Jesus, eles se prostraram diante de quem? Jesus. E o que foi que eles deixaram lá para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Irmão, cada item desse tem um significado. Ouro, incenso e mirra. E cada item desse tem um significado. Ele estava presenteando ali um rei. O rei nunca se ia até um rei com a mão vazia. É tanto que quando Jessé manda Davi ir até Saul, quando estava na guerra, Jessé separa algumas coisas e diz: aqui você entrega para o rei. Isso aqui é para os seus irmãos. Então veja bem, irmão. O que Jesus, irmão, ele veio deixar na terra para nós? Qual foi o exemplo? Ou será se na mente de muitos Jesus ainda é uma criança, inocente, indefesa, não fala? É o tipo daquela criança que é assim, vamos supor, eu tenho um filho, eu vou fazer uma festa, só que essa festa é do meu jeito. Só que a festa é apontada para o meu filho. Só que eu preparo a festa do meu jeito. Veja bem, quando Jesus ele ensina e ele mostra que é uma coisa que tem que estar frequente sobre a celebração da morte dele, não é uma coisa que a gente faz do nosso jeito. Jesus ensinou. É diferente. Essa criança cresceu. E essa criança disse: eu vim para vos dar exemplo. Alguns dizem que Jesus era beberrão. Porque lá em João capítulo 2, começando a ver primeiro, Jesus, ele transformou ali uma água em vinho. Só que Jesus era nazireu, irmão. O nazireu não poderia beber bebida forte. Se Jesus bebesse bebida forte, Jesus estava contradizendo a própria palavra dele. Pois, pastor, por que ele transformou água em vinho? Só que quando o mestre Sala explica, diz assim: você diz para o noivo, você deixou o melhor vinho por último. Porque qual é o melhor vinho, irmão? É o vinho que é diluído. O vinho diluído é aquele que você pega, tipo assim, um vinho forte, fermentado, você pega 1 litro. Aí você coloca numa vasilha, aí você pega 2 litros de água, coloca junto dentro desse vinho com a vasilha e ali mexe, mistura. Ou seja, aquele vinho fermentado vai perder o quê? O seu poder. E é um tipo de um vinho que não embriaga. Esse era o melhor vinho da época. Só que as pessoas, muitas das vezes, leem e vai procurar o contexto. Aí, muitas das vezes, para que a pessoa... Bem de um vídeo, sem contar o para o senhor, bem de um vinho aí, eu acho que a maioria conhece. No mercado ele é mais barato, ele vem
bastante. O nome dele é o Quinto das Videiras. Ele vem numa garrafa de 1 litro de plástico, né? E é viu forte aí? Ele é ele é mais fraco. Ele é mais fraco, né? Mas se beber em excesso, ele balança também. Ele tem fermento, né? É. Ele tem fermento. Mas vamos aqui, irmão, para nós encerrar. Era só uma reflexão que eu queria trazer para vocês na manhã deste dia. Só uma reflexão. Natal, qual é o significado para você? Tá entendendo? É pecado você unir a família? É pecado fazer um jantar? Não, não é pecado, irmão. Não vejo pecado nisso aí. Mas de qual proveito eu estou tirando isso? Qual é o sentido para isso? Vamos reunir a família, vamos fazer uma reflexão. Vamos falar um pouco, irmão, sobre o nascimento, a morte de Cristo. O significado do nascimento, o significado da vinda, o significado da vinda, o significado da morte. Jesus disse: eu vim para vos dar exemplo. Jesus veio para libertar, curar, salvar, restaurar. As obras do inimigo. Para os fracos, para os pobres, para os necessitados, para os desvalidos. Jesus veio para todos aqueles que têm fome e sede do reino de Deus. Jesus veio, irmão, para nos ajudar. Só que uma criança, ela não tem como ajudar ninguém. É ela que precisa de ajuda. Ela que precisa de ajuda. Pastor, eu fazer uma árvore de Natal, colocar na sala da minha casa é pecado? Não, não vejo pecado. Só que biblicamente não tem nenhum sentido. Para mim não passa de um efeito que deu algo mais na sala. Porque se você for estudar cada item de uma árvore de Natal, e às vezes a pessoa faz coisas por falta de conhecimento, e talvez se tivesse conhecimento não fazia, mas se você for ver cada item de Natal, tem algumas coisas que é absurda. Não tem nada a ver com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então, assim, irmão, que Deus abençoe nosso dia. Nós vivemos uma cultura que, uma época dessa, se comemora o Natal, o nascimento de Cristo. Mas, para você, um ponto de interrogação, qual é o significado do Natal? Qual é o maior presente que eu posso dar para Jesus hoje, irmão? Qual é o maior presente que você pode dar para Jesus hoje, irmão? Nós queremos presentear. O que ele já recebeu de você? Você já conversou com Jesus hoje? Porque a Bíblia aponta que ele morreu e ressuscitou. Então ele não está no túmulo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando foram fazer um casamento, em João capítulo 2, chamaram Jesus. E olha o que Jesus fez. Milagre. Na sua reunião, chame Jesus. Na sua reunião, convide Jesus. Tá? Jesus não é mais aquele menino de uma manjedoura. Jesus é rei. Jesus é Senhor. Jesus é apontado como o Criador. Em João capítulo 1. Pega essa reflexão. Guarda no teu coração.
e vive em paz Glória. com a palavra de Deus. Amém. Senhor, te damos graça e te louvamos. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós precisamos da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade. Senhor Jesus, eu quero dizer para ti que eu te amo, Pai, que eu te adoro. Assim como todos, Pai, acredito eu, que te amo e te adoro. Que o Senhor venha ser lembrado por nós todos os dias da nossa vida. Que a tua paz venha no nosso coração, no nosso lar, na nossa família. Que nós vamos tirar um dia de hoje para fazer uma reflexão. Tem uma passagem em Provérbio que diz o seguinte, que é melhor estar no velório do que estar numa festa. Porque no velório a gente vai fazer reflexão da nossa vida. Na festa é só alegria. Então, Deus, que nós venhamos poder fazer uma reflexão de como está a nossa vida, de quem é o Senhor, de quem somos nós, e que nós nunca devemos perder o foco e a essência do verdadeiro amor, que é Deus. Fica conosco, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus abençoe a todos, irmão. Glória a Deus. Obrigado. Deus é bom.